eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que Balaque pediu para Balaão amaldiçoar o povo de Israel? Essa pergunta nós temos a resposta lá em Números, capítulo 22, versículo 1 em diante. Vamos acompanhar esse texto comigo? Então, os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus, e Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, que amaldiçoa por mim este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Olha, queridos, olha a preocupação deste rei, que viu o povo de Israel conquistando as terras ao seu redor, conquistando os territórios que estavam à sua volta, e temeu grandemente a esse povo. Ele vai dizer, o texto vai dizer que ele foi tomado por pânico, e todo aquele povo teve grande preocupação. O que podemos tirar desse ensinamento, querido? Desse ensinamento? Esse homem aqui, ele vem da linhagem de Ló, porque Moabe era o filho da primeira filha de Ló. E esse povo se desviou de Deus. Só que Deus, queridos, por causa de Ló, havia comunicado a Moisés que não tomasse posse da terra desse homem, da terra desse povo, porque era um povo que Deus tinha guardado a herança deles por causa de Ló. Só que eles não sabiam, ou se sabiam, por não estarem próximos de Deus, temeram mesmo assim o povo de Israel. E por temer aquele povo que estava conquistando tudo à sua volta, pede para Balaão ir amaldiçoar esse povo. Queridos, isso aconteceu com Saul, você lembra? Deus já havia feito promessa a Saul. Deus já havia dado o reino a Saul. Deus já havia feito promessa para a descendência de Saul. E Saul temeu tanto a Davi que começou a perseguir a Davi. Assim também Balaque persegue os filhos de Israel, querendo que Balaão amaldiçoasse esse povo, para que dessa forma, esse povo estando debaixo de maldição, ele pudesse tirar esse povo do seu território, de perto deles,
de perto do seu território, pudesse expulsar esse povo de perto da sua terra, com medo desse povo também conquistar o seu território. O território que já era deles, guardado pelo próprio Deus, que deu ordens a Moisés: não entre nas terras de Moabe. Não entre, porque eu dei como herança por causa de Ló. Queridos, Deus é tremendo. Deus, ele não deixa passar nenhum detalhe. Às vezes nós nos preocupamos tanto com coisas que Deus já nos deu. Tem promessas a nosso respeito, acerca da nossa família. E por não confiarmos em Deus e não estarmos, às vezes, próximos de Deus, perseguimos, às vezes, nos sentimos, às vezes, intimidados com as pessoas, com as circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas quando tem uma palavra a nosso respeito, ninguém pode amaldiçoar ou expulsar aquilo que Deus já abençoou, deixando de cumprir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu não vou dar todo esse estudo hoje. Eu vou falar só essa primeira parte e no meu próximo vídeo eu vou estar falando sobre as vezes que Balaque quis subornar ou subornou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas eu quero me ater a esse entendimento aqui. Por quê? Por que esse homem pede para Balaão amaldiçoar o povo de Deus? Medo. Cuidado, querido. Cuidado com o medo que te assombra. Cuidado no teu coração quando o medo te causar pânico. Volte-se para a palavra de Deus. Veja o que está escrito a seu respeito. Se esse homem soubesse o que estava escrito a respeito dele, a respeito do seu povo, ele jamais perseguiria Israel. Ele jamais iria até Balaão para querer pagar, subornar, para tirar esse povo dali. Porque Deus já havia dado aquele território para eles. E já havia ordenado a Moisés: não tome posse dessa terra. Mas as outras, queridos, vocês viram aqui o que está escrito? Que eles mesmos testificaram que como boi eles devoravam tudo à sua volta. Toda a erva do campo. Olha, no versículo 4 diz assim: eis que essa multidão, o povo de Israel já era uma multidão. E ele diz, ó, que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Esse povo era grande e tinha uma promessa de tomar posse dos territórios que lhe pertenciam por causa de uma palavra. Quando Deus tem uma palavra, queridos, quando Deus tem uma palavra, os seus inimigos que vão ter que fugir do território que Deus te deu. Se Deus tem uma promessa, você vai se apropriar daquilo que Deus te prometeu. Havia uma promessa sobre o povo de Israel. Havia uma palavra sobre esse povo. E os seus inimigos ficaram com medo, porque eles viram que por onde eles passavam, eles tomavam posse de todo o território. Todo o território que Deus havia dado a esse povo. Eles faziam como o boi devora a erva do campo. Isso aqui nos alegra o coração, queridos. Porque o que te garante, me garante, é a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O que te dá garantia de que você vai tomar posse do território que Ele prometeu é a palavra dele. E Ele vai fazer com que os seus inimigos fiquem com pavor, com medo de você. Porque Ele te fará herdar aquilo que Ele te prometeu.
E aí, Balaque enviou emissários para chamar Balaão. E a mensagem de Balaque era: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra e estabeleceu-se diante de mim. Ou seja, eles são uma multidão. Esse povo está diante de mim. A hora que eles também quiserem me destruir, eles vão me destruir. Tanto é que ele não pensou nem em guerrear contra esse povo. Ele pensou em primeiro que Deus os amaldiçoasse, para que dessa forma eles pudessem tirar esse povo da terra, porque eles sabiam que o que estava levando esse povo a conquistar da maneira que estava conquistando era a bênção de Deus na vida deles. Ele reconhecia que a bênção de Deus fazia com que aquele povo pudesse ser tão próspero, pudesse ser tão forte e tão numeroso. Será que você também pode reconhecer isso? Que é a bênção de Deus sobre a tua vida que te faz ser tão forte, tão numeroso e tão próspero. É a bênção de Deus, queridos, que nos faz conquistar aquilo que Ele nos prometeu. É a palavra de Deus que nos dá a garantia de que somos mais que vencedores. E Balaque reconheceu isso. E ele diz lá no verso 6, ó: vem, portanto, eu te suplico, amaldiçoa por mim esse povo, pois são muito mais numerosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Eu bem sei que aquele que tu abençoa é abençoado, mas o que você amaldiçoa também será amaldiçoado. Ele sabia que ele não tinha condição de ir contra esse povo. Queridos, às vezes o nosso adversário sabe que não tem condição de vir contra nós, porque somos abençoados por Deus. Às vezes nós mesmos não temos tanta noção disso e os nossos inimigos veem com clareza que somos abençoados. Será que você tem essa noção de que você é abençoado e que o teu inimigo tem medo de você, tem pavor a seu respeito? Que ele vê em você a marca da promessa de Deus, que ele vê em você a bênção de Deus te acompanhando, que ele tem noção de que você só tem o que tem, você só é quem você é por causa da bênção de Deus sobre a tua vida. Balaque sabia. O seu inimigo sabe muito bem. Por isso que o inimigo das nossas almas sabe que não pode ir contra a bênção de Deus na nossa vida. E assim como foi contra o povo de Israel, o nosso adversário também tenta fazer contra a nossa vida, nos fazendo pecar contra o Senhor, para que Ele remova de sobre nós a sua bênção. E assim, queridos, que nós pecamos contra Deus, nos afastamos de Deus, vem o inimigo e nos saqueia, e nos destrói, e invade aquilo que Deus nos deu. Foi assim que Adão e Eva, quando pecaram, foram removidos do seu lugar, porque a bênção de Deus era tanta sobre a vida deles que jamais o inimigo poderia destruir aquilo que Deus tinha feito, mas os fez pecar, para que Deus tirasse de sobre eles a sua bênção. Queridos, nós precisamos ter cuidado
que as estratégias do nosso adversário, apesar dele saber, apesar dele ter noção de que somos mais fortes do que ele no Senhor, por causa da palavra de Deus, por causa da bênção de Deus, não por causa de nós, mas pelo que Jesus fez pela nossa vida. Apesar dele saber disso, ele insiste em querer que venhamos cair em maldição. Ele insiste em querer nos fazer pecar contra o Senhor, para nos remover da promessa. Deus fez uma promessa ao seu povo, de herdar a vida eterna, de morar com ele para sempre. Nós precisamos estar debaixo dessa palavra. Ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse isso. E é essa bênção de crer na palavra de Deus que te protege, te guarda de toda maldição. A maldição da lei, a maldição de querer agradar a Deus pelas obras, de querer se basear na sua justiça própria. Mas se você está guardado na promessa de Deus, se você agrada a Deus por meio da fé, confiando no seu Filho, você alcançará o seu lugar na eternidade. Você alcançará o seu lugar para sempre com Deus, se você crer no Senhor Jesus. Se você confiar que Ele é seu Salvador, que não é pelo seu mérito, nem pelo meu mérito, não é pelo que podemos fazer, queridos, mas é pelo que Cristo fez. Isso nos garante vida eterna. Então, queridos, Balaque não pôde amaldiçoar. As pessoas não podem te amaldiçoar. Ninguém pode te remover das mãos de Deus. Ninguém pode te remover do lugar que Deus escolheu para você ficar. Apenas você mesmo, se afastando dele, não aceitando a sua palavra, não se firmando na promessa que ele já entregou para você. Isso sim pode te remover da bênção de Deus, da graça de Deus. Mas ninguém mais, queridos. Tome cuidado. Tome cuidado com as ciladas do teu adversário. Ele vai investir contra você. E não é uma, não é duas. Ele é insistente. Confie na palavra de Deus. E também não faça como Balaque fez, mesmo tendo promessa. Não faça como Saul fez, tendo promessa, perseguir aqueles que são de Deus. Ele perseguiu o povo de Israel. Ele pediu, pagou para amaldiçoar quem Deus havia abençoado. Mas esse povo tinha promessa. Esse povo tinha uma palavra. E se você tem promessa, se você tem palavra de Deus, a única pessoa que pode prejudicar essa palavra de se cumprir é você mesmo, sou eu mesmo. Porque ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode te amaldiçoar, te condenar a quem Deus abençoou. Por maior que seja a opressão, imagina, queridos, um povo preocupado, receoso, em pânico diante do povo de Israel. Que clima horrível, que clima tenso, o tempo inteiro aquele povo se sentindo coagido por causa da presença dos filhos de Deus, sendo que nenhum deles queria invadir o território deles. Nenhum deles tinha autorização de Deus para invadir o território deles. Tinha a palavra que guardava isso. A preocupação veio à toa, o pânico veio à toa. Então, muitas vezes, queridos, nós podemos tirar até uma lição com isso,
muitas das nossas preocupações são vãs, nunca teve fundamento. Muitos dos nossos pânicos, do nosso pavor, foi em vão, foi para te torturar e ainda torturar quem estava à sua volta, que não tinha nada a ver com isso. Pessoas às vezes se sentem ameaçadas por quem nunca vai fazer nada contra elas. Pelo contrário, às vezes está ali para abençoar. Mas o medo, pânico, pavor faz causar mal e não bem. Tanto a quem está sentindo quanto a quem está sendo ameaçado. Então tome cuidado com sua alma, tome cuidado com sua mente. Cuidado, volte-se para a palavra, veja o que a palavra de Deus diz. Apesar de Saul ter uma palavra, apesar de Saul ter sido escolhido dentre o seu povo, ele era o menor e Deus o escolheu diante de Davi. Ele se sentiu acuado, com medo e quis matar Davi. Assim também Balaque quer destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus não estava ali. O povo de Israel não estava ali para isso. Estava para tomar posse daquilo que lhe pertencia. E Deus, como eu já falei algumas vezes, Deus não tinha ordenado a Moisés que entrasse em território de Moabe. Então, queridos, fica tranquilo, porque Deus dá limites para cada um possuir aquilo que é seu, no seu território. Deus deu limites até a Paulo, e ele disse isso lá em suas cartas, acerca de pregar o evangelho. Ele falou que ele não pregaria fora dos limites que Deus lhe havia concedido, para que ele não se orgulhasse sobre obra alheia. Deus dá limites até mesmo para quem vai anunciar o evangelho, e dá limites ao território de cada um. Aqui também deu limites ao território de Moabe, protegendo aquilo que ele havia prometido, deixar como herança para o povo que era pertencente a Ló. Então, cuidado com o teu coração. Aquilo que é teu, que Deus te prometeu, está guardado pelo Senhor. O inimigo não toca. Aquilo que Deus separou para a tua vida, ninguém pode tirar de você. É promessa. Então, cuidado para você não perseguir quem muitas vezes está ali, enviado por Deus, guardado pelo Senhor. Seu território está guardado. O do povo que estava à volta de Moabe também estava guardado. Era promessa de Deus. Era palavra de Deus. Então não se preocupe. Não se preocupe nas promessas que Deus fez a seu respeito. Irão todas se cumprir. É Deus que cumpre promessa, queridos. Nós só precisamos estar obedientes. Nós só precisamos seguir a voz de Deus, a palavra de Deus. Fica firme naquilo que Deus disse. Mas é muito danoso para aqueles que, por causa de preocupação, pânico, medo, acaba tentando proteger aquilo que já é seu, causando ou tentando causar um mal a quem está à sua volta. Então não faça isso, porque Saul fez isso com Davi e Deus removeu de Saul o seu reinado e deu para Davi. Não persiga por medo a ninguém. Queridos, muitas vezes o inimigo lança setas inflamadas na nossa mente,
lança sentimentos de medo, de pavor, sem necessidade. Se Saul se lembrasse de onde ele tinha vindo, e no começo ele nem queria assumir aquela liderança porque ele se sentia pequeno, a sua família menor. Mas depois que ele possui o reino, ele se esquece de quem o colocou ali. E ele peca contra o Senhor, perseguindo o seu servo, que estava ali para o servir. Que fique essa reflexão na sua mente, no seu coração. Que Deus possa remover todo medo, todo pavor daqueles que são de Deus à sua volta, daqueles que estão possuindo terra, território do Senhor à sua volta. Deus delimitou a cada um território. Deus chamou o seu povo para possuir a terra. Também não fique inibido se você e essa multidão aí que Deus falou aqui, e se você está possuindo a terra, pode ter certeza que Deus dará a você todas as promessas que Ele te fez. Você irá possuir a terra que o Senhor te prometeu. Seja valente, seja corajoso. Entra em toda a terra que Deus te fez promessa. Entra nesses territórios sabendo que o Senhor é com você. Tinha gigantes maiores do que esses homens aqui. Mas Deus sempre cumpriu com a sua palavra. Ainda que haja inimigos na terra, você será conhecido como esse povo aqui, ó, como o boi que devora o campo, as ervas do campo. Os seus adversários já têm medo de você e ficarão apavorados se você confiar naquilo que Deus disse a seu respeito. Se você acreditar no que Deus disse a seu respeito, queridos, você irá ser respeitado pelos seus adversários, pelos seus inimigos. Os seus adversários verão a bênção de Deus sobre a tua vida e te temerão. E aqui eu falo de inimigos espirituais, queridos. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e poderes nesse mundo tenebroso. Nós precisamos entender que a nossa luta é espiritual. Com armas espirituais devemos combater esse bom combate. Nós precisamos ter a certeza de que Deus nos chamou para conquistar uma terra, conquistar um povo, para ser seu povo. Deus nos incumbiu dessa missão. Te chamou, me chamou para esse fim. Talvez você está com uma missão de conquistar seu filho, sua filha, seu marido ou sua esposa para o Senhor. Possua a terra que Deus te deu. É teu território? Tem promessa sobre a tua vida? Vá, seja valente, não fique intimidado diante dos seus adversários. Ainda que eles estejam fazendo como Balaque aqui, ó, tentando te amaldiçoar, tentando destruir aquilo que Deus já fez, tentando te intimidar. Vá, conquista, ore, jejue, seja amoroso, seja generoso, faça aquilo que está no seu alcance. Coloque esses inimigos para fugir de diante de você pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa, queridos. A palavra de Deus que faz milagres. Tem poder na palavra de Deus, encharcado. A palavra de Deus é encharcada de poder. Poderosa é a palavra de Deus para desfazer todo o mal, para expulsar todo demônio que está através, às vezes, de pessoas que você ama, que está agindo, às vezes, dentro da sua própria casa.
Deus te deu autoridade para você pôr para fora do seu território todo inimigo e possuir a terra, que são os corações das almas, as pessoas que Deus já lhe deu como território para Ele. Que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida, que você seja corajoso ou corajosa para possuir a terra que o Senhor já lhe deu, para entrar nos territórios mais complexos, para guerrear contra os inimigos mais fortes, até mais fortes do que você, mas o seu Deus é mais forte do que qualquer inimigo. O seu Deus já te deu a certeza, a garantia de que você é mais do que vencedor. Então você pode ir tranquilo, você pode ir na certeza que os seus inimigos ficarão com medo de você. Que você verá os seus inimigos fugindo de diante de você. Não é você que vai fugir. São eles que vão ter que sair do seu território. São eles que vão ter que sair das vidas que Deus lhe deu. São eles que vão ter que sair lá do seu trabalho, da sua empresa, da onde você estuda, da sua igreja. São eles que vão ter que fugir. São eles que vão ter que fugir do seu bairro. Não é você que vai ter que sair andando escondida no seu bairro, com medo, com pavor. São os teus adversários. São os teus inimigos. Apenas se posicione, querido. Muitas vezes nos sentimos acuados porque não nos posicionamos como filhos de Deus. Não confiamos plenamente no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz muitas promessas a nosso respeito. Precisamos conhecê-las e nos apropriar. Então, que fique esse entendimento, esse conhecimento para você. Balaque mandou amaldiçoar o povo de Deus por medo de algo que já era dele. De uma terra que estava guardada por Deus mesmo para eles. Não tenha medo. Não fique apavorado. Possua a terra que Deus te deu. E que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Seja sobre a sua casa, seja sobre o seu ministério, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E na próxima ministração eu vou estar falando sobre a parte onde Balaão, ao invés de amaldiçoar, é obrigado a abençoar. Porque ele não fez isso porque ele era bonzinho, não. Ele fez isso porque ele foi obrigado. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida.